E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer aqui um vídeo que fosse menos triste, né? Porque o assunto de hoje, ele infelizmente deve ser tratado, deve ser discutido. Hoje eu vou falar sobre a triste marca que nós atingimos hoje de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Gente, primeiramente eu queria trazer para vocês alguns números antes de também trazer a reflexão sobre essas 500 mil mortes que nós atingimos no Brasil hoje. Eu obtive aqui alguns números através de uma matéria sensacional do jornal Nexo, que está online, que são números então que eu gostaria de trazer para vocês. O Brasil, pessoal, ele tem 2,7% da população mundial, ou seja, nossa população corresponde a 2,7% de toda a população do planeta. Segundo o jornal Nexo, nós somos responsáveis por 12,9% das mortes de Covid-19 no mundo. Então respondemos por 2,7% da população mundial, né? Correspondemos a 2,7% da população mundial e respondemos por 12,9% das mortes de Covid-19 no planeta. Pessoal, nós somos o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo. O primeiro país são os Estados Unidos, são os americanos, com 617 mil mortes. O Brasil ocupa a segunda posição, com 500.800 mortes que chegamos hoje. Reparem, gente, quase 3% da população mundial e 13% das mortes de Covid. Nós somos o segundo país no mundo com mais mortes nesse momento. E pelo andar da carruagem, gente, porque o primeiro são os Estados Unidos, mas eles têm a maioria da sua população adulta já vacinada e já estão inclusive liberando o uso, né, o não uso das máscaras em locais públicos e até em locais fechados. Vejam a diferença. E nós estamos apenas a 117 mil mortes, né? Que apenas, né? Esse número já é um absurdo, de igualar os Estados Unidos, que é o primeiro país com mais mortes de Covid-19 no mundo. Percebam, gente, hoje nós registramos mais de 2 mil mortes novamente. Se esse número continuar e nós não conseguirmos vacinar a nossa população com a velocidade que nós desejamos, provavelmente nós chegaremos muito próximos aos Estados Unidos, ou até passaremos e poderemos então atingir o vergonhoso local, né? A vergonhosa posição de ser o país com mais mortes de Covid-19 no mundo. Vejam a gravidade disso, gente. E o que eu queria trazer de reflexão depois desses números que eu trouxe para vocês é o seguinte: poderia ter sido diferente? Nós poderíamos ter tido números diferentes do que aqueles que nós registramos? Pessoal, infelizmente eu gostaria de dizer para vocês que poderíamos sim. Se o presidente Bolsonaro tivesse defendido o isolamento social, se o Bolsonaro não tivesse minimizado a pandemia desde o início, chamando o Covid-19 de gripezinha, se o Bolsonaro não defendesse a aglomeração, se o Bolsonaro não fosse para o meio de aglomeração sem máscara, com todos os seus apoiadores sem máscara, se no meio da pandemia o Bolsonaro não tivesse defendido ato antidemocrático, se o Bolsonaro tivesse se engajado a sua gestão do executivo na aquisição de vacinas. Pessoal, a CPI está aí para mostrar que a Pfizer endereçou ao governo federal várias propostas. A Pfizer enxergava o Brasil como uma vitrine para sua vacina contra o Covid-19. Por quê? Porque nós temos uma baita estrutura de saúde pública. Nós já desempenhamos grandes campanhas de vacinação no passado contra outras doenças. Erradicamos várias doenças no Brasil por conta da vacinação. E a Pfizer sabia que a gente tem o SUS
importante mecanismo de vacinação, Brasil afora. A Pfizer sabe que nós tínhamos capacidade de vacinar a nossa população em tempo recorde. Mas não, o governo federal preferiu ficar falando de cloroquina, de ivermectina, de medicamentos sem comprovação contra o Covid-19. É isso, gente. É isso que o governo federal apresentou. A CPI só está mostrando aquilo que sempre suspeitávamos, que o governo federal do Jair Bolsonaro não está empenhado com a vida, está compromissado com a morte. E, gente, o que eu queria falar para vocês, e assim, uma opinião minha, né, a minha convicção, é que o Bolsonaro entregou tudo aquilo que ele prometeu. O que o Bolsonaro prometeu na sua campanha? Violência, morte, extermínio, intolerância. E o que nós estamos assistindo diante da maior crise sanitária que nós já passamos, em pelo menos um século? O que nós estamos vendo? Um Bolsonaro compromissado com morte, com extermínio, porque deixar a sua população, incentivar que a sua população se contamine para ficar imune e não se falar em vacina, para mim é a defesa de um extermínio. É uma política de extermínio, uma política compromissada com a morte. E hoje a CPI, gente, assinou um manifesto, né, de alguns senadores ali que integram a comissão, na verdade mais uma nota, dizendo que o que está acontecendo no Brasil, essa triste marca de 500 mil mortes, só prova que há um erro nessa gestão pelo governo federal, que está havendo sim um crime contra a humanidade, um genocídio, porque quando nós temos a ferramenta de defender uma população e o presidente age e trabalha contra a sua própria população, se ele está contra a sua vida, ele está contra você. Você acha que ele está a favor de você se ele está contra a sua vida, o seu direito de existir? Peraí, a gente precisa refletir mais sobre as consequências dos atos do presidente Bolsonaro nessa pandemia. Gente, o que eu estou falando para vocês é muito grave. Nós estamos aqui, os dados que eu trouxe para vocês, 12,9% das mortes de Covid-19 no mundo. E para nossa política externa, para nossa imagem internacional, isso é péssimo. Nós poderemos atingir a triste marca de ser o país com mais mortes por Covid-19 no planeta. Vocês têm noção disso? Hoje houveram manifestações fora do Brasil, na Europa, em outros países, justamente manifestantes que chamavam o presidente Bolsonaro de genocida. Que imagem nós vamos passar para o mundo, para os investidores, né? Se nós estamos falando aí de economia, se nós temos um país que não consegue vacinar a sua população, não consegue retornar ao funcionamento da sua economia, porque o seu presidente está compromissado com a morte, com o vírus e não com a vida, com o combate à pandemia. É isso, gente. Eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Hoje a Globo, né, no editorial, disse que não há dois lados nessa história, há um lado só. Eu tenho muitas críticas à Globo, o modo como o conglomerado, né, de comunicação deles lidou com crises políticas no Brasil, com o golpe de 64, com apoio à ditadura militar, mas hoje eu acho que eles acertaram. Hoje eles estão cravando a sua posição contra isso. Realmente não há dois lados nessa história. Só há um lado, o lado da vida, o lado da humanidade, o lado da ciência. E o outro lado que sequer existe é um lado do obscurantismo, é um lado do não iluminismo, é um lado da idade das trevas mesmo. Eu hoje estava pensando comigo, ao invés da história ser linear, né, ela é cíclica. A gente acha que só porque a gente está em 2021 as pessoas vão ser inteligentes, esclarecidas, vão acreditar na ciência. E hoje, me desculpem gente, mas hoje a gente está vivendo uma Idade Média 2.0, porque as pessoas têm todas as informações, têm a internet, e quanto mais informação elas têm à disposição, menos conhecimento elas estão, né, dispostas a adquirir. Isso é um paradoxo, né, do que a gente está vivendo nessa sociedade da informação. Nós estamos discutindo aqui se a vacina é ou não eficaz, se deve ou não tomar vacina. Isso é uma discussão de Idade Média, me desculpem, a gente está vivendo um governo anti-civilização. Nós retrocedemos uns 500, 600 anos na história com esse governo.
Então, gente, fiquem bem, protejam-se. Muito obrigado por quem foi nas ruas hoje. Fora Bolsonaro, sim. Nós precisamos nos livrar o quanto antes desse governo, que ele é incompetente em todos os campos. No campo ambiental, no campo de política externa, no campo de saúde, no campo de economia. É um governo que não tem comprometimento com o futuro, não tem comprometimento nem com a vida, vai ter comprometimento com o quê? É isso, gente. Fiquem bem, fiquem em paz e boa noite. Tenham fé, porque a luta é dia a dia, mês a mês, até essas eleições, né, que vão chegar em 2022, onde nós teremos a nossa chance de mudar o curso dessa história. E mostrando para esse governo que ele colheu aquela gestão ou não gestão que ele praticou. O resultado virá nas urnas, com certeza. Tenhamos fé e tenhamos ação política. É isso, gente. Boa noite.